paz do Senhor, boa noite a todos, que Deus te abençoe. Deixa eu só ajustar a câmera aqui. Amém? Que Deus abençoe a vida de cada um que está acompanhando essa transmissão, que o Senhor abençoe sua vida, sua casa, seus projetos, seus sonhos, toda a obra das suas mãos seja abençoada em nome de Jesus. Eu quero pedir que você que está acompanhando a gente pelo Instagram ou pelo YouTube, faça o seguinte: escreva o seu nome, a cidade de onde você está falando. Isso é bom para a nossa interação aqui e é bom para ajudar também o impulsionamento dessa mensagem. Você pode colocar também nos comentários o seu pedido de oração. Amém? No final desse vídeo, eu vou orar por você, eu vou orar pelos pedidos que forem colocados aqui. Em nome de Jesus. Tá bom? Me diga aí também se o som tá chegando bem aí para você, se o som tá tudo ok. E nós esperamos que Deus possa falar de uma forma poderosa hoje. Eu tenho uma mensagem de Deus para compartilhar com você. E a minha oração é para que o Espírito Santo fale com você assim como ele falou comigo. Amém? No nome de Jesus. Deixa eu só dar um aviso aqui antes de iniciar. É o seguinte, essa semana nós lançamos o novo livro devocional do Minuto com Deus. O nome do livro é O Seu Tempo é Agora. Então esse livro já está disponível através do site da editora UP vai estar na descrição desse vídeo. E são 365 mensagens inéditas que nós compilamos para compartilhar com você, para abençoar o seu dia. Você pode comprar para abençoar a vida de alguém, para evangelizar, para o seu crescimento espiritual. Então entra lá no site da editora UP Eu ainda não estou com o exemplar aqui em mãos, mas já está disponível lá no site da editora UP Então entra lá e adquira o seu. Você vai ser muito abençoado e vai estar ajudando também o nosso ministério. Nós temos o Apoia-se, temos uma conta jurídica, tem o Superchat aqui no YouTube, caso você queira nos ajudar. Tudo isso é importante para manter, né, o nosso canal. E você pode também se tornar membro do canal, que é uma forma também de ter acesso a um conteúdo exclusivo e nos ajudar também aqui. Tá bom? Então esses são os avisos. Eu quero compartilhar com você a palavra do Senhor. Eu quero pedir que você abra sua Bíblia onde você estiver. É um culto a Deus que vamos fazer aqui. Nós vamos fazer uma leitura da palavra, uma breve reflexão e uma oração no final. São os elementos que devem ter no culto, né? A palavra, a explanação da palavra e a oração. Orando uns pelos outros. Não apenas peça oração, lembre-se de orar por alguém também. Às vezes você vê um pedido de oração aqui nos comentários e você está preocupado somente em fazer o seu pedido, mas a palavra do Senhor diz que a oração de um justo é poderosa. Então não é só a oração do pastor, é a oração do justo, aqueles que entregaram a sua vida a Cristo, que foram justificados pelo sangue de Jesus. Essa oração alcança os céus e tem um poder sobrenatural diante de Deus. Amém? Então lembre-se de orar aqui pelo seu irmão, pela sua irmã que está escrevendo aqui também nos comentários. Eu quero ler com você a palavra do Senhor que está em Filipenses, capítulo 1. Filipenses, capítulo 1. Eu vou ler a partir do verso 9 até o verso 11.
Filipenses capítulo 1, do verso 9 ao verso 11. Epístola de Paulo aos Filipenses. Obrigado à irmã Michele, que está se tornando membro, né, do Minuto com Deus. Que Deus te abençoe e seja bem-vinda, né, ao hall de membros do Minuto com Deus aí no YouTube. Diz assim a palavra do Senhor. Esta é a minha oração. Quem está falando isso é o apóstolo Paulo, falando para os filipenses. Esta é a minha oração. Que o amor de vocês aumente cada vez mais, em conhecimento e em toda a percepção, para discernirem o que é melhor, a fim de serem puros e irrepreensíveis até o dia de Cristo, cheios do fruto da justiça, fruto que vem por meio de Jesus Cristo, para a glória e louvor de Deus. Eu quero ler ainda o versículo 11, na versão Nova Tradução na Linguagem de Hoje. Aqui eu li é a NVI, Nova Versão Internacional. Agora eu quero ler somente o verso 11 na NTLH, Nova Tradução Linguagem de Hoje, que diz assim, olha: a vida de vocês estará cheia de boas qualidades, que só Jesus Cristo pode produzir, para a glória e o louvor de Deus. Então eu li Filipenses capítulo 1, do verso 9 ao verso 11. E agora eu quero encerrar essa leitura inicial com o versículo 27. Se você está aberto aí, leia o verso 27 comigo. Paulo diz assim, olha: não importa o que aconteça, exerçam a sua cidadania de maneira digna do Evangelho de Cristo. Paulo está dizendo assim, o mais importante é que vocês vivam de acordo com o Evangelho de Cristo. Continuando, para que assim, quer eu vá e os veja, quer apenas ouça a seu respeito em minha ausência, fique eu sabendo que vocês permanecem firmes, num só espírito, lutando unânimes pela fé evangélica. Então essa foi uma carta escrita pelo apóstolo Paulo aos Filipenses, quando Paulo estava dentro de uma prisão em Roma. Paulo estava preso, ele era prisioneiro, mas ele escreveu essa carta aos Filipenses, e eu quero destacar aqui algumas falas dele e refletir junto com vocês, para que juntos nessa leitura, nessa reflexão, nós possamos compreender qual é a vontade de Deus para nós que pertencemos a Cristo. Esse é um momento em que o final do ano vai se aproximando e um novo ano vai se iniciar. E aí a gente começa a traçar metas, a fazer planos, a fazer promessas para nós mesmos, né? Ano que vem eu vou ser melhor nisso, eu vou ser melhor naquilo, eu vou me dedicar mais a isso ou aquilo. E quando eu fiquei pensando nessas coisas, Deus me levou a esse texto onde o apóstolo Paulo, ele fala no verso 9 o seguinte, olha, essa é a minha oração por vocês, que o amor de vocês aumente cada vez mais. Que o amor de vocês aumente cada vez mais. Irmãos, nós devemos buscar o aperfeiçoamento em muitas coisas, melhorar como cristãos, como maridos e esposas, como filhos, como servos de Deus, como cidadãos, né, que pertencem a uma sociedade. Temos que melhorar em vários aspectos. E não é pecado estabelecer metas, objetivos, lutar por conquistas, não é pecado fazer nada disso. Mas principalmente, a palavra que eu quero deixar para você hoje
é que o nosso maior anseio deve ser que o amor de Deus aumente em nós. Que o amor do Senhor seja crescente dentro de nós. Porque essa é a vontade de Deus para a nossa vida. Amém? E é isso que o apóstolo Paulo está falando aqui. E, além disso, eu quero mencionar algumas coisas, né, que Deus me chamou a atenção aqui quando eu li esse texto. Olha só, algumas coisas que foram escritas nas cartas de Paulo, no Novo Testamento, são direcionadas para aquele tempo. Algumas leituras, algumas coisas que nós percebemos quando lemos a Bíblia, e eu estou falando aqui do Novo Testamento, elas foram direcionadas para aquele tempo. Elas dizem respeito a uma situação específica. E elas não têm que ser adotadas de forma literal pela igreja. Elas são temporais. É importante nós compreendermos isso. Mas tem outras coisas que, embora tenham sido escritas em um determinado tempo, fazendo referência a uma certa situação, elas podem e devem ser consideradas como instrução para a igreja, até os dias de hoje. Então, eu queria que depois, eu não vou ler tudo aqui, porque ficaria uma leitura muito extensa, mas eu queria que depois você lesse o capítulo 1 da Epístola de Paulo aos Filipenses. Você vai ver que são instruções dadas com sabedoria, com propriedade, pelo apóstolo Paulo e com muito amor. Paulo expressava, né, muito amor por aquela igreja. E nos primeiros versículos, nós já percebemos esse amor de Paulo pelos irmãos lá em Filipos. Ele diz que pensa neles com frequência. Paulo fala, olha, eu sempre penso em vocês. Frequentemente eu penso em vocês. Paulo diz que se preocupa com eles e que ora constantemente por eles. E aí nós já vamos aprendendo aqui a respeito das coisas de Deus. Toda vez que Deus trouxer alguém à sua memória, ore por essa pessoa. Você já viu que às vezes a gente acorda assim no meio da madrugada, do nada, e você pensa assim, poxa vida, perdi o sono, como é que eu vou dormir de novo? Quem sabe aquele momento ali que o Espírito Santo fez você acordar de madrugada, não é para você orar por alguém? E aí aquela primeira pessoa que vier à sua mente, ore por ela. Coloque ali diante do Senhor a vida dela. Esses textos, eles revelam não somente a relação de Paulo com os filipenses, mas a visão que Paulo tinha sobre Deus. Ele diz, entre outras coisas, que Deus, o Senhor, ele não apenas começa a obra em nós, mas ele termina. Às vezes nós ficamos desesperados por causa de uma situação que está acontecendo na nossa vida, que não se resolve, e nós nos esquecemos disso, que Deus é aquele que começa a obra e que termina a obra. Talvez você esteja passando pelo processo de Deus aí, pelo aperfeiçoamento, pelo crescimento, pelo processo de maturidade, e nós ficamos sem paciência, querendo que as coisas se resolvam assim num estalar de dedos. E Paulo diz isso, olha, aquele que começou a boa obra em vocês, ele vai terminar. Receba aí essa palavra em nome de Jesus. Deus é o que começa e Deus é o que termina a sua obra. Isso serve de consolo para nós, irmãos. Quando nós estamos passando por momentos de angústia, por momentos de tristeza, de sofrimento, nós não temos que ficar nos lamentando, mas temos que pensar assim, eu estou passando pelo processo de Deus. Deus está me aperfeiçoando, Deus está me levando para um outro lugar, para um outro patamar.
Eu não pertenço a esse mundo. Eu não pertenço a esse mundo. Deixa eu voltar aqui, ó. Eu li o verso 27 junto com você. Olha o que Paulo diz. Não importa o que aconteçam, exerçam sua cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo. Paulo, ele estava dizendo aqui, né, para os irmãos em Filipos, que eles não pertenciam a esse mundo. Eu e você estamos no mundo, mas não pertencemos no mundo. Não pertencemos a este mundo. Nós estamos aqui de passagem. E enquanto estivermos aqui, devemos exercer a nossa cidadania de forma digna. Eu sou brasileiro. Eu sou brasileiro. Quando eu estiver em outro país, eu preciso honrar a minha cidadania. Porque senão eu vou manchar a imagem do brasileiro lá em outro país. Eu preciso exercer de forma digna a minha cidadania, conduzir a minha vida, levar a minha vida de uma forma que as pessoas olhem para mim e digam: esse aí é um cidadão dos céus, é um cidadão que honra o nome de Deus. Essa pessoa aí, essa irmã, esse irmão, é uma pessoa que com as suas atitudes glorifica o nome de Deus. Aí tem a ver com o nosso testemunho. Nas suas outras epístolas, que foram escritas na prisão, que foi a epístola aos Efésios, aos Colossenses e a Filemon, Paulo, ele se apresenta aos irmãos como apóstolo. É interessante aqui destacar isso. Nessa carta aos Filipenses, ele começa intitulando a si mesmo e a Timóteo como servos. Ele não usa o título dele, a posição dele, né, o status que Deus deu a ele de apóstolo, mas ele se intitula como servo. Outra coisa que eu aprendo aqui. A melhor maneira de servir a Deus é amando e servindo pessoas. O que importa para Deus são vidas. Às vezes a gente fica preocupado em fazer a obra de Deus, entre aspas, e se esquece que a maior obra que nós podemos fazer aqui nessa terra é servir, é amar pessoas. E isso o apóstolo Paulo deixa muito claro aqui nas suas cartas. E aí, quando Paulo usa essa expressão, voltando aqui no verso 27, exerçam a sua cidadania de maneira digna do evangelho de Cristo, ele está fazendo uma comparação das obrigações de um cidadão, como eu falei. Como cidadão, nós temos obrigações. A cidade de Filipos, especificamente, ela tinha uma posição privilegiada. Ela era uma colônia romana. Portanto, os habitantes ali, eles entendiam a responsabilidade que estavam associadas a essa cidadania, a essa condição de colônia romana. E Paulo, ele ordenou a eles, né, que mudassem a sua perspectiva da esfera terrena para a celestial. E é isso que nós precisamos fazer. Como eu disse, essa palavra é uma palavra direcionada àquele povo naquela época, mas que serve para nós como referência, como um direcionamento para a igreja. Nós precisamos tirar os nossos olhos das coisas naturais, das coisas terrenas e fixar os nossos olhos nas coisas celestiais. Muitas vezes nós nos esquecemos que nós não somos cidadãos aqui desse mundo e ficamos presos aos dilemas, às coisas, aos problemas, a nossa labuta, as nossas pelejas aqui no mundo, nos esquecendo que um dia nós estaremos com Jesus, estaremos com Cristo.
Então mude a sua perspectiva terrena para uma perspectiva celestial. Esse ensinamento, ele me leva a entender que nós não podemos nos conformar com esse mundo. Igual o apóstolo Paulo disse aos Romanos, no capítulo 12. Não vos conformeis a este mundo, a esse século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente. Nós, como cristãos, nós temos que andar na contramão do mundo. O mundo tem sido contaminado pelo egoísmo, pela injustiça, pelo ódio, pela vingança, pela competitividade. Por isso tantas guerras, tanto ódio, porque a sociedade vive em uma competição para ver quem é maior que o outro, quem conquista mais que o outro. Mas nós que servimos a Cristo, nós não podemos nos basear nos valores e nos princípios do mundo. E como que nós fazemos isso, pastor? É o que eu quero explanar aqui junto com você. Como que nós nos afastamos dos padrões, dos valores do mundo e nos aproximamos dos valores, dos princípios de Deus? Olha só, o que Deus ministrou ao meu coração para compartilhar com você. Aonde predominar o egoísmo, nós devemos levar o altruísmo. O egoísmo é aquela busca pelos seus próprios interesses. E o altruísmo é uma atitude de solidariedade com aqueles que são necessitados. Então é você tirar os seus olhos somente das suas próprias coisas, dos seus próprios objetivos e olhar ao seu redor para as necessidades das pessoas. É uma forma de se alinhar com os princípios de Deus. Outra coisa, onde houver injustiça, lute pela igualdade. Onde houver injustiça, lute pela igualdade. E aqui eu estou falando não de lutar com as armas humanas, de empunhar uma bandeira ou uma arma e ir para as ruas e para cima. Né? Não, não é isso. Essa luta pela igualdade começa em nós mesmos. Quando nós nos tornamos pessoas mais justas. Quando nós deixamos de querer levar vantagem em cima de outras pessoas menos favorecidas. Onde nós passamos a ter a preocupação de não contribuir de uma forma direta ou indireta com a injustiça que há no mundo. Cada atitude nossa deve ser avaliada de acordo com as consequências que elas terão sobre a vida das pessoas. Se eu ajo pensando somente em mim mesmo e pensando em me dar bem em tudo, sem me importar se eu estou prejudicando ou ofendendo alguém, eu estou contribuindo com a injustiça do mundo. Então, irmãos, não é justo que algumas pessoas possuam tanto e outras tenham que viver de migalhas. E aí, parafraseando aqui São Francisco de Assis, naquela oração tão famosa dele, onde houver ódio, que eu leve o amor. É outra coisa que Deus ministrou ao meu coração. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Esse tem sido especialmente um tempo de muita intolerância. As pessoas querem denunciar as coisas erradas, né? E de certa forma não é errado denunciar o erro, mas nós temos que saber fazer isso com amor. Porque essa exaltação tem feito com que o ódio seja gerado no coração das pessoas.
as palavras de Jesus, elas despertavam a indignação dos religiosos, dos fariseus, daqueles que não queriam seguir a Deus. Mas para o pecador que estava querendo uma mudança de vida, as palavras de Jesus despertavam o arrependimento. Então nós temos que ser sábios. Onde vermos uma situação onde predomina o ódio, não entre dando uma voadora, levando um versículo lá de Deuteronômio, de Levítico. Não. Jesus, ele traduziu a vontade de Deus para nós, nas palavras dele. Então, esse argumento de que a igreja precisa ser aquela que denuncia o pecado fez com que muitos passassem a se julgar como santos e incorruptíveis, como se eles mesmos não tivessem pecado. Eu preciso, antes de tudo, olhar para dentro de mim mesmo, porque essa atitude radical, extremista, afastou as pessoas da igreja, afastou as pessoas dos grupos de WhatsApp da família. Quantas famílias chegaram agora nessa época, né, em que nós vamos viver um pós-pandemia, mas quantas pessoas brigaram, saíram do convívio, da igreja, da família, por causa dessa radicalização que nós achamos que era um direcionamento de Deus. Só que o Espírito Santo, uma das coisas principais que ele faz em nós é que o amor seja gerado em nosso coração. A primeira oração que eu li aqui, que o apóstolo Paulo fez para os irmãos filipenses, é que o amor neles fosse aumentado. Essa tem que ser a sua principal meta para 2022, que o amor em mim aumente. Faça essa oração: Senhor, eu preciso de muitas coisas, eu preciso mudar em muitas coisas, eu tenho que conquistar muitas coisas, eu tenho as minhas metas, os meus projetos, os meus propósitos, mas principalmente que o teu amor em mim seja maior do que a minha vaidade, do que o meu egoísmo, do que o meu ódio, a minha indignação por causa do pecado, porque assim eu serei mais parecido com Jesus. O extremismo e o radicalismo que predominaram nesse tempo de pandemia nos distanciou da família, da igreja, dos nossos amigos. Tem gente escrevendo aí nos comentários, pode escrever isso aí: Senhor, aumente o amor em meu coração. Senhor, transborde o amor em meu coração. Escreva isso aí. Você vai se tornar uma pessoa melhor. Você vai se tornar um pai melhor, um marido melhor, uma esposa melhor, um filho melhor, quando o amor de Deus for derramado em seu coração pelo Espírito Santo. Cada um pode ter as suas convicções, nós podemos discordar uns dos outros, porque isso vai acontecer. Eu sei que eu falo aqui para irmãos evangélicos, católicos, espíritas, ateus. Eu falo para várias pessoas, né, que estão ao vivo com a gente nesse momento e que serão alcançadas depois, porque esse vídeo fica salvo tanto no Instagram como no YouTube. Então, nós, evangélicos, discordamos em muitas coisas dos católicos, discordamos talvez mais ainda dos espíritas, mas acima de tudo, o amor de Deus tem que ser o nosso parâmetro. O amor precisa aumentar em meu coração, porque aí eu consigo me relacionar de uma forma digna, respeitosa com as pessoas que entendem o Evangelho de uma forma diferente, que não concordam totalmente comigo, mas
O que nós não podemos fazer, permitir, é que esses pontos de discordância afetem o amor que nós sentimos uns pelos outros. Porque é isso o que tem acontecido. Nós colocamos os nossos dogmas, as nossas convicções acima do amor de Deus que deve predominar nos nossos relacionamentos. O amor de Jesus foi derramado em nós pelo Espírito Santo e ele faz com que as nossas diferenças se tornem irrelevantes. Eu não sei se eu devo guardar ou não o sábado, eu não sei se eu devo batizar ou não crianças, eu não sei se eu devo dirigir as minhas orações ou não aos santos que já morreram, mas o que eu sei é que o amor de Cristo foi derramado por mim e por você que está me assistindo. Amém? Isso tem que estar acima de tudo. Isso não pode ser um empecilho para que eu deixe de refletir que Jesus habita em meu coração para as pessoas. Todos nós somos pecadores. Todos nós somos pecadores aos olhos de Deus. Nós temos que nos lembrar disso o tempo todo. E nós temos que deixar que Deus nos transforme segundo a vontade dele. Aquilo que precisar mudar em mim, que eu permita que o Espírito Santo me transforme. A lei de Deus, ela tem que ser cumprida. Ela é para ser cumprida de forma integral. E quem consegue fazer isso? Tem muita gente que é legalista, que acha que pode cumprir a lei de uma forma integral. Por mais que eu me esforce, por mais que você se esforce, nós vamos tropeçar em algum aspecto. E o apóstolo Tiago disse que aquele que tropeça em um ponto da lei já transgrediu toda a lei. Então isso significa que nenhum de nós vai alcançar a perfeição. Por isso nós não devemos exigir dos nossos irmãos também a perfeição, porque você não é perfeito. O que vai nos garantir a salvação, o que nos reconcilia com o Pai é o sangue de Jesus, que foi derramado na cruz por nós. A nossa salvação não é conquistada pelas nossas obras, mas ela é fruto do sacrifício de Jesus por nós. Eu não sou ninguém para julgar você que está aí me assistindo, eu não sou melhor do que você e ninguém é melhor do que você. Nenhum líder religioso, padre, pastor, nenhum líder de qualquer religião é melhor do que eu e você. Por isso nós temos um padrão, uma referência que é Cristo. Ele está acima de nós. Ele veio como homem, ele se entregou, ele foi tentado em tudo como nós, mas nunca pecou. Então, Jesus Cristo é o nosso referencial de conduta. Mas quando eu passo a julgar as pessoas, quando eu passo a enxergar um cisco no olho do irmão e não enxergo uma trave que está no meu olho, isso não é cristianismo, isso não é evangelho. Amém? Nós podemos discordar em muitas coisas, podemos dar mais ênfase a alguns pontos do evangelho. Mas isso não pode nos distanciar como seres humanos, como pessoas que querem servir mesmo Deus. Eu entendo servir a Deus de uma maneira, mas a pessoa que está em outra igreja, em outra denominação, entende que servir a Deus é uma outra coisa. Quem vai convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo é o Espírito Santo.
o que deve predominar é o amor. Eu quero ler com você João capítulo 13, versículo 34 e 35. João capítulo 13, verso 34 e 35, e diz assim: um novo mandamento lhes dou. Jesus que está falando isso. Um novo mandamento lhes dou. Amem-se uns aos outros. Amem-se uns aos outros. Como eu os amei, vocês devem amar-se uns aos outros. Como que Jesus nos amou? A ponto de dar a vida por nós. Como eu amei vocês, amem-se uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos. Quando as pessoas perceberem o amor de vocês, elas vão saber que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Então, irmãos, o que Jesus está dizendo aqui é que nós nos tornamos conhecidos como discípulos dele pelo amor. Não é pelo cumprimento da lei, não é pela intolerância, pela denúncia com o pecado, pelo ódio, pelas manifestações. Nós nos tornamos discípulos de Jesus e somos conhecidos como discípulos dele pelo amor. Não é pelo tanto que nós vamos à igreja, não é pela nossa fidelidade nos dízimos e nas ofertas, não é por isso. Ah, então eu tenho que desprezar todas essas outras coisas? Não, não é isso que eu quero dizer. Pratique as boas obras, faça tudo aquilo que vier às suas mãos, faça com dedicação, como se estivesse fazendo para Deus. Mas o que será a marca definitiva de que você serve a Cristo, de que você entregou sua vida a Deus, é o amor. Não é pela música que nós ouvimos, não é pela nossa forma de comemorar ou não o Natal, né? Porque tem gente preocupadíssima com isso nessa época. Ah, eu posso fazer uma árvore de Natal? Eu posso dar um presente? Eu posso participar de um amigo oculto? Será que se eu fizer isso, eu vou deixar de ser discípulo de Jesus? Você carrega a principal marca de Cristo em você, que é o amor. É isso. Nós somos destacados do mundo como discípulos de Jesus pelo amor. E esse amor, ele não é um sentimento, não é aquela coisa romântica que está nas canções, não. É um amor que se expressa em atitudes. 1 Coríntios, ou melhor, deixa eu ler aqui. 1 João, capítulo 4, verso 20 e 21. 1 João, capítulo 4, versículos 20 e 21, diz assim: se alguém afirmar, eu amo a Deus, mas odiar seu irmão, é mentiroso. Pois quem não ama seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus, a quem não vê. Ele nos deu este mandamento: quem ama a Deus, ame também seu irmão. Tem pessoas que vão para a igreja, fecham os olhos, não cumprimenta ninguém, não se envolve com nada, não participa de nada, só chega lá, fecha os olhos, ergue as mãos, louva a Deus, entrega ali a sua adoração e vai embora sem se relacionar, sem nada. E ela diz assim: eu amo a Deus, mas eu não amo as pessoas. Essa pessoa é mentirosa. A prova de que você ama a Deus é quando você expressa, quando você tem uma atitude de amor com as pessoas ao seu redor. Como assim, pastor? Quem ama, cuida. Quem ama, ajuda. Quem ama, chora junto e ri junto. Quem ama, tem comunhão com o irmão. Quem ama a Deus, serve as pessoas. Por isso Paulo se apresentou assim, não como apóstolo. Ele era apóstolo, mas quando ele se dirigiu aos filipenses, ele destacou
a sua posição de servo. Então, você ama a Deus, você prova esse amor a Deus, não é dizendo para ele assim, Senhor, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Não. Deus não está querendo ficar só ouvindo isso de você, não. Prove o seu amor a Deus amando pessoas, ajudando pessoas, orando pelas pessoas, servindo pessoas. E eu encerro essa breve reflexão com a leitura de 1 Coríntios capítulo 13, do verso 1 ao verso 13. 1 Coríntios capítulo 13, do verso 1 ao verso 13. Paulo disse assim: ainda que eu fale as línguas dos homens e dos anjos, se eu não tiver amor, eu serei como o sino que ressoa, ou como o prato que retine. Às vezes a gente fica buscando pelos dons, né? A gente vai no culto e fica assim, puxa, eu queria ter o dom de línguas. Nossa, eu queria falar em línguas, igual aquela pessoa. Só que o principal dom que eu devo buscar é o amor. É o que Paulo está dizendo aqui. Porque se eu for essa pessoa espiritual dentro do culto, mas não tiver amor, eu vou ser igual um sino que retine, igual um sino que soa, um prato que retine. Ainda que eu tenha o dom de profecia e saiba todos os mistérios e todo o conhecimento e tenha uma fé capaz de mover montanhas, se eu não tiver amor, eu nada serei. Meu Deus, Paulo colocou aqui o amor acima da fé. É isso que ele está falando aqui. Os teólogos aí que me refutem. Eu posso ter uma fé capaz de mover montanhas. Se eu não tiver amor, eu não serei nada. Meu Deus. Ainda que eu dê aos pobres tudo o que possuo e entregue o meu corpo para ser queimado, se eu não tiver amor, de nada me valerá. E aí, como que eu provo esse amor? O amor, Paulo está dizendo aqui, olha, o amor se prova com paciência, o amor se prova com a bondade, aquele que ama não tem inveja, não se vangloria, ou seja, não se orgulha, se ensoberbece, não maltrata. Tem gente que fala que ama a Deus, mas maltrata as pessoas, trata mal as pessoas, não busca pelos seus interesses, não se ira facilmente. Você ama Deus. Por que você tem pavio curto, então? É isso que a palavra está dizendo aqui. Não se ira facilmente. Não guarda rancor. Irmãos, nós estamos chegando no final do ano e quantas pessoas têm aí guardado mágoa, ressentimento, não quer liberar perdão para alguém que o ofendeu? Quem ama não guarda rancor. Você está sendo rancoroso. Você está sendo rancorosa. Ah, pastor, mas ele me ofendeu, ele me humilhou, ele me xingou, ela me xingou. Quem ama não guarda rancor. Eu estou só lendo a Bíblia para você. Que o Espírito Santo fale com você aí, ó, ao seu coração. Talvez depois que terminar esse culto, a atitude que Deus quer de você é que você mande uma mensagem para ele, para ela, e dizendo, olha, eu libero perdão para você. Porque eu entendi que quem ama não guarda rancor. E eu te amo. Independente das nossas diferenças, das nossas convicções, temos pontos de vista que divergem, mas eu não quero ficar com essa mágoa no meu coração. É isso que o Espírito Santo está falando. O amor não se alegra com a injustiça, mas se alegra com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca morre. As profecias desaparecerão, as línguas cessarão, o conhecimento passará, pois em parte nós conhecemos e em parte profetizamos. Quando, porém, vier o que é perfeito, o que é imperfeito desaparecerá.
Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino. Tem gente que está assim ainda, né? Pensando como criança, falando como criança, raciocinando como criança. Mas quando me tornei homem, deixei para trás as coisas de menino, alcancei a maturidade. Agora, pois, vemos apenas um reflexo obscuro, como em espelho, mas então veremos face a face. Agora eu conheço em parte, mas chegará o dia em que conhecerei plenamente, da mesma forma como sou conhecido. Agora permanecem três coisas: a fé, a esperança e o amor. O maior deles, porém, é o amor. Permanecem três coisas: a fé, a esperança e o amor. Dessas três, a maior é o amor. Amém? Eu quero orar por você nesse momento. Já estamos encerrando. Coloque aí o seu pedido de oração. Diante dessa palavra, eu quero apresentar todas as orações que foram colocadas aqui diante do Senhor, todas as petições. Eu sei que tem pessoas que têm enfrentado muitas dificuldades, esse é um tempo de muitas dificuldades, mas acima de tudo, a minha oração é para que você seja batizado hoje com o amor de Deus. Você seja cheio do amor de Deus. Que o Espírito Santo possa, através dessas palavras aqui, né, ditas nas redes sociais, mas que não tem limite geográfico, que o seu coração possa ser inundado pelo amor de Deus. Você se tornará uma pessoa melhor. Você passará a perdoar mais. Você passará a ser mais gentil, mais tolerante, mais educado, mais bem-humorado, quando o amor de Deus alcançar o seu coração. Você será reconhecido como discípulo de Jesus, porque será cheio de amor. Amém? Eu quero orar por você. Se você puder, onde você estiver, feche os seus olhos, curva a sua cabeça e vamos falar com Deus. Pai amado e querido, nós somos gratos, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pela maneira como o Senhor fala conosco através da leitura da tua palavra. Deus, acima de tudo, eu peço que o Senhor, através do Espírito Santo, leve o teu amor a cada pessoa que está assistindo essa mensagem, a cada família, Senhor. Que eles sejam cheios da tua graça, do teu favor e repletos em teu coração do amor incondicional que o Senhor nos faz ser cheios. Que o amor de cada um aumente cada vez mais, para que nós cheguemos à plenitude do conhecimento e da graça, para que nós possamos discernir aquilo que é melhor, para que nós sejamos puros e irrepreensíveis até o dia da volta de Cristo, cheios dos frutos de justiça que vêm por meio de Jesus, para a glória e louvor do Senhor. Visita cada um nas suas necessidades. Eu apresento a família desse irmão e dessa irmã e eu peço ao Senhor que abra as portas para aqueles que precisam. Deus, dê a eles o sustento, a provisão. Abençoe esse relacionamento que está abalado, que haja perdão, amor, reconciliação e restauração. Em nome de Jesus. Senhor, cura as enfermidades daqueles que têm padecido de dores, aqueles que têm vivido à base de medicamentos, aqueles que estão nesse momento em um tratamento. Nós te agradecemos pela ciência, pela medicina, pelos remédios, mas eu sei que
O teu poder é capaz de levar a cura para esse irmão e para essa irmã. Visita, Senhor, aqueles que estão no leito dos hospitais. E a palavra do Senhor diz que o Senhor Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. Portanto, Deus, traga cura, traga restauração, traga libertação a essa pessoa. Em nome de Jesus, amém e amém. Não deixe de compartilhar essa mensagem. Deus ministrou amor ao seu coração? Mande essa mensagem para alguém, porque ela também serão cheios do amor de Deus. Amém? O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti estenda a tua face e te dê a paz. Que Deus te abençoe. Uma semana de bênção e de vitória para você e para toda a sua família, em nome de Jesus.